Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem com teu amor, vem com teu poder, vem em mim vencer, pois não quero mais lutar contra ti, quero perder pra ganhar, pobre me entregar. Pois só preso a ti eu serei, livre para amar. Vem com teu amor, vem com teu poder, vem em mim vencer, pois não quero mais lutar contra ti, quero perder pra ganhar, pobre me entregar, pois só preso a ti eu serei, livre para amar. Irmãos, nós nos reunimos hoje nesta Santa Missa para celebrar o Senhor que se dá a nós. E celebramos a liturgia do 17º domingo do tempo comum. E na liturgia de hoje, Jesus faz aos discípulos um questionamento que também é dirigido a cada um de nós. Se ouvimos o Evangelho, Jesus perguntando: compreendestes tudo isso? E os discípulos dizem para Jesus:
fato, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não pode ser perdida, ela não pode ser lançada ao vento, ela precisa ser acolhida e compreendida por nós. E para que isso aconteça, é necessário que nós façamos um esforço, o esforço de acolher e viver a palavra de Deus. Porque quando nós vamos nos aproximando do Senhor e escutando a sua palavra e deixando que a sua palavra vá penetrando o nosso coração, esta palavra vai aos poucos produzindo fruto na nossa vida e fazendo com que nós vivamos a nossa vida de um outro modo. A partir do momento em que nós acolhemos a palavra do Senhor, esta palavra ela vai mudando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de escolher, e isso é autenticamente a conversão. É quando eu permito que a palavra do Senhor ela mude os meus critérios, os meus valores, as minhas posturas, mude as minhas escolhas e, mais do que isso, determine a forma como eu vivo a minha vida. Porque o que está no processo de conversão é aquele que não mais se determina na sua própria vida, mas deixa que Deus determine a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de escolher. E é isso que nós precisamos buscar, deixar que a palavra do Senhor e o próprio Senhor realmente sejam os nossos donos, que Deus realmente domine a nossa vida, governe a nossa vida e faça de nós e em nós o que quiser, como quiser, quando quiser. Esta é a nossa meta. Nós não podemos nos contentar apenas em estar dentro da igreja. Nós precisamos estar dentro da igreja e a igreja precisa estar dentro de nós de tal forma que a palavra do Senhor possa nos dominar e nos conduzir. Por isso a palavra de Deus hoje vai nos trazer o testemunho do rei Salomão, que foi escolhido para ser rei de Israel, mas Salomão, sabendo da sua limitação, porque ainda era bastante jovem, Salomão sabia que não seria capaz de ser um bom rei se não fosse com a graça de Deus. Salomão sabia que por ele mesmo ele não saberia ser rei. E é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar nesta noite também, que se nós não deixarmos a palavra de Deus entrar no nosso coração, se nós não pedirmos a Deus a sabedoria para conduzir a nossa vida, nós seremos incapazes de conduzir o nosso coração, de conduzir a nossa vida, nossa vocação, nosso casamento, nossa pastoral. O que Salomão faz é aquilo que nós também devemos fazer todos os dias. Senhor, eu sou incapaz de conduzir a minha vida por mim mesmo, eu sou incapaz de conduzir a minha vida pela minha própria inteligência, por isso dá-me a tua sabedoria, dá-me a tua inteligência. E você pode pensar, e você vai prestar muita atenção, e eu também, se nós olharmos para o nosso passado, olharmos para a nossa vida, nós vamos chegar à conclusão que todas as vezes que nós tomamos uma decisão errada, que nós escolhemos o que não deveríamos, fizemos isso porque nos faltou sabedoria, porque nós não nos deixamos conduzir por Deus, porque fomos movidos pelos nossos próprios instintos, pelas nossas próprias vontades. E isso é muito sério, porque se nós não nos deixamos conduzir por Deus, nós vamos deixar que outras coisas nos conduzam. E muitas vezes nós colocamos a nossa vida em risco, a nossa salvação em risco, e a vida das pessoas que estão ao nosso redor também em risco. Porque Jesus diz no Evangelho: no fim dos tempos, os anjos virão e vão separar os homens bons dos homens maus, os homens justos dos homens injustos. E para a Sagrada Escritura, ser justo é viver de acordo com a palavra de Deus. Ser justo é configurar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu penso que o Senhor nos traz essa Eucaristia hoje para dizer ao meu e ao seu coração uma coisa importantíssima. Deus, quando nos criou, deu a mim e a você um presente grandioso que se chama livre-arbítrio, liberdade. Deus não vai tirar de nós a liberdade. Isso significa que quando Deus nos criou, Deus nos deu a capacidade de escolher. E quando Deus entra na nossa vida, Ele nos mostra o caminho, Ele nos mostra a direção, Ele nos dá a sua palavra, mas Ele não pode nos forçar a seguir. Ele nos faz uma proposta: o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da sabedoria, o caminho da perdição.
E aí, todo dia, todo momento da nossa vida, nós somos convidados a fazer as nossas escolhas, a tomar as nossas decisões. Isso não é fácil. Em todo momento da nossa vida, sejam nas coisas pequenas ou nas coisas grandes, nós precisamos escolher, decidir. E aqui o Senhor nos traz nesta missa para dizer que nós não podemos e não conseguimos abraçar todas as coisas. Tudo na vida nós temos que escolher. E para fazer essa escolha e para tomar essa decisão, nós precisamos de sabedoria, porque senão não vamos saber escolher. Porque se formos movidos pelo momento, movidos pelos nossos desejos, movidos pelos nossos impulsos, nós certamente vamos escolher aquilo que não é da vontade de Deus, que pode até nos satisfazer naquele momento, que pode até nos satisfazer naquela situação, mas que depois vai nos deixar no vazio. Quantas vezes nós já fizemos isso? Escolhemos uma coisa, decidimos por uma coisa que aparentemente era o melhor, que aparentemente ia nos preencher, ia nos saciar, mas depois o tempo passou e o vazio continuou e o buraco continuou, e às vezes nós colocamos a nossa vida em alguns polos que depois é difícil tirar, por causa das nossas más escolhas que fizemos sem sabedoria. E sabedoria, meu irmão, não é algo que você consegue humanamente falando. Sabedoria não é algo que você conquista humanamente falando. Sabedoria é um dom que Deus dá a um coração humilde que suplica a Ele. Por isso nós precisamos, Senhor, faz de mim um esposo sábio, uma esposa sábia, um padre sábio, um pai, uma mãe, um aluno, um profissional sábio, alguém que trabalha nessa pastoral, nesse movimento sábio, porque se a gente não tiver sabedoria, nós não vamos conseguir conduzir a nossa vida e muito menos conduzir a vida daqueles que Deus colocou nas nossas mãos. Nós vivemos num mundo hoje, infelizmente, que as famílias estão sendo destruídas, os casamentos destruídos por falta de sabedoria, porque não se consegue conduzir a própria vida, porque se está longe de Deus. E consequentemente, se eu não consigo conduzir a minha própria vida, muito menos conduzir a vida do outro. E é muito melhor cada um para o seu canto. Por isso nós precisamos escutar a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a liberdade, e nós precisamos da sabedoria de Deus para fazermos boas escolhas. E boas escolhas não são escolhas prazerosas. Boas escolhas não significa que são escolhas legais, tranquilas, porque escolher dói, decidir dói, porque toda vez que eu escolho e decido, eu renuncio a muitas coisas. Quando eu tomo uma decisão, eu excluo e renuncio outras possibilidades para ficar com isso que eu escolhi. E aí entramos no Evangelho. No Evangelho que Jesus nos conta as parábolas do reino. E a primeira coisa que Jesus diz, olha, o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro enterrado num terreno. Ele esconde o terreno, vai com alegria, vende tudo que ele tem, compra esse terreno para ficar com o tesouro. E depois Jesus diz, o reino dos céus é como um vendedor de pérolas, que procura pedras preciosas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem, compra aquela pérola de grande valor. O que é que Jesus está nos ensinando diante disso, irmãos? Que quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós nos encontramos com o seu amor, com a sua bondade, quando nós fazemos uma experiência profunda com Deus e realmente reconhecemos que Ele é o nosso tesouro, que Ele é a nossa maior riqueza, que Ele é o nosso tudo, nós então somos chamados, convidados a fazer escolhas. E quando diz Jesus que este homem vai, vende tudo o que tem para ter aquele terreno, porque ele quer o tesouro, aquele homem vai embora e vende tudo o que tem para comprar aquela pérola, é o Senhor dizendo para nós que se o Senhor realmente é o nosso tesouro, o Senhor realmente é o nosso tudo, nós fazemos de tudo para tê-lo. E aqui está o coração da fé cristã. Nós realmente estamos dispostos a fazer de tudo para termos mais de Deus? Estamos dispostos a fazer de tudo para sermos mais de Deus, para sermos mais santos, para sermos mais fiéis a Deus? Nós de fato compreendemos que não há riqueza
quando eu reconheço que não existe maior riqueza, que não existe maior tesouro, eu então tenho coragem de abrir mão de tantas coisas para escolher a melhor parte, que é o próprio Senhor. Veja, por exemplo, nós que estamos aqui na missa, para estarmos aqui com Deus, buscando a Deus, abrimos mão de tantas coisas. Abrimos mão, de repente, de um passeio, de uma descontração. Por quê? Porque escolhemos o Senhor. E aí você vai descobrindo, e eu vou descobrindo, que as nossas escolhas revelam quais são as nossas prioridades. Que a intensidade das nossas escolhas revelam quais são as nossas prioridades. E aí, eu olhando para a minha vida, eu consigo reconhecer hoje que eu tenho tido esta coragem de abandonar e, como diz Jesus, vender tudo, abrir mão de tudo para ser mais de Deus. E eu preciso dizer para você, não dá para abraçar todas as coisas, não dá para ser um pouco de Deus, um pouco do mundo, não dá para caminhar em dois caminhos, não dá para seguir Deus e outras coisas, não dá para seguir o Evangelho e outras doutrinas, não dá, não tem como. Mas talvez hoje, mesmo que seja de uma maneira muito, às vezes, velada, né? A gente escuta por aí um ensinamento que diz assim: não, você vai à igreja, você vai à missa, mas não precisa ser tão radical, não precisa abandonar as coisas pecaminosas, não precisa abandonar as coisas do mundo, não tem problema, isso faz parte da vida. Mas o que Jesus diz no Evangelho para nós não é isso. O que Jesus diz para nós é que quando aquele homem encontra aquele tesouro, ele abandona tudo, ele deixa tudo. Quando aquele homem encontra a pérola, ele vai, deixa tudo, abandona tudo para ficar com a pérola. É essa coragem que nós precisamos ter, a coragem de abandonar, de abrir mão das coisas, se isso nos afasta de Deus. Existe um testemunho que gosto e citei em todas as missas de hoje, a história dos santos, que nos ajuda a compreender um pouco aquilo que eu estou pregando aqui. É um fato da história de Francisco Marto, que é um dos videntes de Fátima. Quando Francisco morre e inicia o processo para a beatificação dele, o primeiro passo é chamado o processo das virtudes, que várias pessoas que conheceram, que conviveram com a pessoa que está no processo, vão lá dar depoimentos sobre a vida dele, como ele era, o que fazia, o que falava e tal. E lá nesse processo das virtudes tem um fato. Diz que uma vez o Francisco estava perto de umas mulheres, e Francisco tinha nessa época mais ou menos de 8 a 9 anos. 8 a 9 anos. Não era um doutor em teologia, não era um mestre em teologia, não era alguém que tinha 60 anos de caminhada na igreja, uma criança de 9 anos que seja. E aí a mulher chega para ele e diz: Francisco, o que é que você quer ser quando crescer? E ele não responde nada. Aí ela pergunta: você quer ser soldado para ir combater a guerra? E ele diz: não. Você quer ser advogado? Quer ser doutor? Ele diz: não. Você quer ser professor? Não. Aí ela diz: ah, já sei o que você quer ser. Você quer ser padre para salvar as almas e para pregar a palavra de Deus e para rezar a missa? Ele diz: também não. E a mulher olha para ele e diz assim: então o que você quer ser quando crescer? Ele diz: crescer, morrer e ir para o céu. Só isso. E aqui nós compreendemos na frase de Francisco que uma criança de 8 ou 9 anos compreendeu o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? Encaminhar cada um de nós para o céu, conduzir a nossa vida para Deus, conduzir a nossa vida para o céu. Mas você pode pensar assim e dizer para mim: mas padre, eu tenho que trabalhar, desde que isso não te afaste de Deus. Se isso te afasta de Deus, isso está te levando para a perdição e não para a salvação. Não dá para abraçar as duas coisas. E aí nós rezamos na oração coleta da missa de hoje o quê? Que nós saibamos usar os bens que passam para alcançar os bens que não passam. Então, meu trabalho, o meu estudo, as minhas companhias, as minhas coisas do dia a dia, elas são úteis e devem ser vividas,
desde que elas me aproximem de Deus e me levem para o céu. Caso contrário, eu estou perdendo tempo. E a gente precisa abrir o coração para isso, porque me parece que hoje quase não se fala do céu, quase não se fala da eternidade. Se você for perguntar aí para as pessoas, qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é ter uma casa, meu sonho é me formar, meu sonho é não sei o quê, meu sonho é isso. E o céu, cadê? Porque quando o Senhor nos chamar, como diz o ditado popular, caixão não tem gaveta. Quando o Senhor me chamar, eu não vou levar as coisaiadas, as tranqueiraiadas. O que é que eu vou levar? A vida que eu construí com Deus, a vida que eu edifiquei em Deus. É só isso que eu vou levar. As outras coisas não vou levar. Por isso a gente precisa entender que a pregação do Evangelho é essa, gente. Jesus não nos chamou a uma vida fácil, confortável, tranquila. O Senhor já nos disse: para ter o tesouro, tem que ter coragem de abrir mão de muitas coisas. Para ter a pérola preciosa, tem que ter coragem de abrir mão de muitas coisas. Como Francisco: quero crescer, quero morrer, quero ir para o céu. E aí você vai compreendendo que a minha vocação sacerdotal só tem sentido se ela me prepara para o céu. Que o teu casamento só tem sentido se ele te prepara para o céu. Que a tua profissão, o teu apostolado, a tua vida só tem sentido se ela te prepara para o céu, se ela te leva para Deus. Então, por favor, meu irmão, escuta a palavra de Deus que diz para você nesta noite, para onde você está caminhando a tua vida, para onde você está conduzindo a tua vida. Tenha sabedoria para fazer escolhas certas e conduzir a tua vida, a vida da tua família, para Deus, para o céu. Saiba usar os bens que passam, não para a tua perdição, não para a tua destruição, não para a destruição da tua família, mas para alcançar os bens eternos. Se Deus te deu a graça de ter um bom emprego, use esse emprego para conquistar o céu. Não apenas para enriquecer, para ter bens, para isso, para aquilo. Não! Caixão não tem gaveta. Se Deus te deu a graça e a oportunidade de fazer uma faculdade, de ter um título, de ter isso e aquilo, use isso para ir para o céu, não para se perder. Se Deus te deu um bem material, use isso para Deus, não para si próprio, não para benefício próprio, mas para que isso te leve para Deus, te aproxime de Deus e, consequentemente, te leve para o céu. Esta é a escolha que nós precisamos fazer. Até porque ouvimos na segunda leitura, e eu já estou quase terminando a pregação. Na carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo diz assim: irmãos, Deus tem um plano para cada um de nós. São Paulo diz que este plano é o quê? Que cada um de nós seja conforme a imagem do seu Filho. Se você não sabia disso, é bom que saiba. Deus te colocou nesta terra, Deus me colocou nesta terra para que nós sejamos parecidos com Jesus. É para isso que eu estou aqui. É para isso que Deus te colocou aqui. Para que em cada luta, em cada batalha, em cada coisa da vida, nós sejamos mais santos, mais fiéis, mais parecidos com Deus, mais unidos a Deus. Esse é o sentido da nossa vida. E aí eu me lembro de Santa Teresa, quando Santa Teresa diz assim, olha que frase forte: Deus não se dá inteiramente a quem não se entrega inteiramente a Ele. Deus não vai se dar a mim inteiramente se eu não der todo o meu coração para Ele. Deus vai se dar a mim à medida em que eu me dou a Ele. E um exemplo concreto disso, por exemplo, nós temos o João e a Maria. O João e a Maria são casados. O casamento deles acontece como? Quando ele se entrega para ela e ela se entrega para ele. Por isso é bom lembrar que a consumação do casamento é o quê? O ato sexual. Por que a igreja preserva tanto o ato sexual e ensina: não tem relação sexual antes do casamento, não faça relação sexual antes do casamento? Por quê? Porque o ato sexual
casual é a consumação da entrega do esposo para a esposa e da esposa para o esposo. E aí, quando o casamento está consumado, é quando um se entrega para o outro. Ali está a prova definitiva de que eles estão intimamente unidos. Por isso Santa Teresa diz: Deus não vai se dar inteiramente a quem não se entrega inteiramente a Ele. Se você não dá o teu coração, se você não abre mão das coisas para ser mais de Deus, Deus também não vai conseguir ser tudo na tua vida. Por isso Francisco dizia, São Francisco de Assis, é preciso deixar tudo para possuir o tudo. E esse é o sentido da nossa caminhada. Nós não estamos aqui para nos apegar. Nós estamos aqui para nos desprender, para que assim um dia possamos alcançar o céu. E a última coisa que o Padre vai dizer: talvez muitos se assustem com o que eu estou pregando, mas é verdade. O que eu estou pregando é o Evangelho. Jesus não disse assim: olha, quando ele encontrou a pérola, ele ficou com tudo que ele tinha, mais a pérola. Quando ele encontrou o tesouro, ele ficou com tudo que ele tinha, mais o tesouro. Não, Jesus disse: ele abandonou tudo para ficar com a pérola, deixou tudo para ficar com o tesouro. E não foi assim com os apóstolos? Quando Jesus chamou os seus discípulos, o que eles fizeram? Deixaram as redes, deixaram os barcos e seguiram Jesus. Então a gente precisa compreender que para sermos fiéis a Jesus, a gente vai ter que deixar títulos, honras, comodismo, passeios, lazeres, vida fácil, vida confortável, para sermos mais de Deus. Se não tivermos coragem de fazer isso, não seremos dele, e ele também não será nosso. Nós o conheceremos de nome, nós o conheceremos de ouvir falar, mas ele não será nosso, e nós não seremos dele. Por isso, nessa semana, pense quem tem sido a sua prioridade. E é preciso lembrar aquilo que Jesus já disse em outro trecho do Evangelho: buscai primeiro o reino. É verdade que você tem que trabalhar, você tem que sustentar a sua família, você tem muitas coisas para fazer, mas a palavra diz: buscai primeiro o reino, depois as outras coisas. Porque o que vem em primeiro lugar é aquilo que é prioridade para você e para mim. Então, irmãos, peçamos a Deus esta graça, a graça de termos esta força interior para abandonar aquilo que precisa ser abandonado, a força interior de saber escolher Deus e de suportar todas as perdas, desde que essas perdas nos ajudem a ser mais dele, mais santos, mais fiéis. E saber escolher e trazer para a nossa vida, não aquilo que é mais prazeroso, não aquilo que é mais satisfatório, mas aquilo que nos leva para o céu e que nos aproxima de Deus. Um exemplo visual que eu quero que você leve para a semana. Pense nos milhos. O milho, quando você coloca na panela para fazer pipoca, esquenta, frita, alguns viram pipoca e os outros viram o quê? Piruá. Quem é o piruá? O milho que não quis ser pipoca. Eu não quero ser piruá. Piruá é o cristão que esquentou e não deu de vida. O piruá é aquele cristão que esquentou o banco da igreja, ouviu, mas a desgraça não se converteu. Ouviu, Deus deu todas as chances, todas as possibilidades. Ele disse: não vou me abrir, não vou aceitar o que Deus quer, não vou aceitar a vontade de Deus, eu vou ficar aqui, fechado em mim mesmo, naquilo que eu quero para a minha vida. Você pode ser assim? Pode. Deus te deu livre arbítrio. Mas depois que a pipoca está pronta, o que se faz com o piruá? Joga fora. Não serve para nada.
assim sou eu e assim é você. Se até o fim dos tempos nós não nos abrirmos a Deus, como diz Jesus no Evangelho, os peixes maus serão jogados fora do inferno. Eu não quero ser piruá, e também não quero que você seja piruá. Por isso que o padre prega assim, né? Chega de pregar um evangelho mão na cabeça, né? Um evangelho que não escandaliza, que não cutuca, que não provoca. Eu não quero ser um cristão piruá. Então, se Deus está esquentando, se Deus está te provocando, se Deus está te chamando, vai! Se Deus está te cutucando, se Deus está te dando oportunidade, se Deus está dizendo para você, vem, muda de vida, luta, insiste, vai! Aproveita o calor que Deus está colocando aí, provação, dificuldade, tentação, isso tudo é um milho lá na panela, girando, esquentando. Mas tem que se abrir. E aí é a sua escolha. Você vai querer ser um cristão piruá, que ficou fechado em si mesmo, duro como uma pedra, ou você vai ser um cristão pipoca, que se abriu, que se tornou aquilo que Deus queria que ele fosse. Que Deus nos ajude a escolher, tomar a decisão que precisamos tomar, fazer a escolha que precisamos fazer e romper com aquilo que nós precisamos romper. Porque se não for assim, não seremos inteiramente de Deus. Por isso vamos cantar esse refrão, fazendo dele o nosso coração. Vem com teu amor, vem com teu poder, vem em mim vencer, pois não quero mais lutar contra ti, quero perder pra ganhar, pode me entregar, pois só preso a ti eu serei livre para amar. Vem com teu amor, vem com teu poder, vem em mim vencer, pois não quero mais lutar contra ti, quero perder pra ganhar, pode me entregar, pois só preso a ti, pois só preso